A nossa aula de hoje é sobre estatística, algumas noções básicas. Então, a estatística é o ramo da matemática que fornece métodos para a coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação de dados e para a utilização destes na tomada de decisões. Então, quando nós falamos em estatística, nós estamos pensando em todos esses elementos aqui. Uma coleta de dados, ou uma organização, ou análise e interpretação. Então, é de extrema importância que você saiba olhar para um determinado gráfico ou uma determinada tabela e consiga interpretar todos os dados que estão sendo fornecidos ali. Então, sempre que é feita uma coleta de dados, nós temos os dados brutos e depois esses dados são muitas vezes transformados ou em tabelas ou em gráficos. Então, olha só. Uma excelente maneira de organizar as informações obtidas é por meio da construção de tabelas e gráficos, como exemplificados a seguir. Então, essa primeira tabela aqui, ela nos mostra a distribuição de petróleo no mundo em porcentagem. Então, nós temos aqui alguns continentes, né? América do Norte, América Latina, Europa, e a porcentagem que cada um desses continentes tem em relação à distribuição de petróleo. Veja aqui, essa tabela que está sendo mostrada aqui, ela também, esses mesmos dados que estão aqui em tabela, podem ser convertidos ou feitos em um gráfico. Então, essa tabela pode ser transformada em gráficos. A princípio, nós vamos falar de 4 tipos de gráficos. O primeiro é o chamado gráfico de barras horizontais. Então, quando eu tenho essas barras horizontais, veja que aqui eu tenho exatamente as mesmas informações que estão lá naquela tabela. Os continentes e aqui a porcentagem da distribuição de petróleo. É sempre importante você observar aqui, olhar para o título do gráfico, então, distribuição do petróleo no mundo em porcentagem, tá? Você poderia ter, de repente, a mesma situação, só que ao invés de porcentagem, poderia ter em barris de petróleo, Então, você sempre tem que ver quais são as informações que estão sendo dadas. Essa mesma situação poderia ser representada em um gráfico de colunas. Então, vejam, a mesma coisa, só que agora eu troco, né? Os meus continentes estão aqui na parte de baixo, enquanto que a porcentagem está aqui as regiões estão aqui na parte de baixo, enquanto que as porcentagens estão aqui na vertical. Mas as quantidades aqui são as mesmas, as porcentagens são as mesmas. Outra ideia é o gráfico de linha, que é bem parecido com o gráfico de coluna. O gráfico de linhas é como se você pegasse o ponto médio de cada uma das colunas anteriores e fosse ligando elas. E aí você forma o seu gráfico de linhas ou gráfico poligonal, que às vezes é chamado também. E por último, o gráfico de setores, que muitas vezes é conhecido como gráfico de pizza, né? Muitas pessoas chamam de gráfico de pizza, que também mostraria essas informações aqui. A diferença é que no gráfico de setores, a gente sempre vai precisar de uma legenda, então eu preciso aqui representar cada região por uma cor diferente, né? E o gráfico de setores, ele só pode ser usado quando nós estamos trabalhando com a ideia de porcentagem. Se você não tiver o 100%, não dá para você montar esse gráfico de setores. Uma ideia interessante que acontece sempre muitas vezes, de se perguntar qual é o ângulo referente ao setor de alguma região. Tá? Então, se acontecer isso, o que você vai fazer? Por exemplo, nesse caso aqui, se eu quisesse saber o ângulo referente aqui ao Oriente Médio, por exemplo. Eu sei que a porcentagem é 64. Você iria montar uma regrinha de 3. 360 graus equivale a 100%, 64% equivale a x. Ia montar uma regrinha de 3 e ia descobrir esse ângulo central aqui. E se você quisesse descobrir para qualquer uma das outras regiões, iria usar a mesma ideia. Então, essa é uma questão que muitas vezes acontece. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos de interpretação aqui desses gráficos. Olha só o primeiro. Considere os seguintes dados obtidos em 1996 pelo censo do IBGE. Distribuição da população por grupos de idades. Então, nós temos aqui
As pessoas de 4 a 14 anos, de 15 a 17, de 18 a 49, 50 anos ou mais. Segunda informação, as porcentagens de pessoas maiores de 18 anos filiadas ou não a sindicatos, órgãos comunitários ou órgãos de classes são. Então, nós temos aqui um gráfico de setores, ó. 69% dessas pessoas não são filiadas, enquanto que 31% são filiados a algum órgão. Olha a pergunta. Quantas pessoas maiores de 18 anos são filiadas a algum tipo de órgão? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que unir essas duas informações aqui. Pessoas com mais de 18 anos. Eu tenho essa linha da tabela e essa linha. Então, eu vou somar as duas. 73.644.508 mais 23.110.079. O resultado dá isso daqui. Então, essas são as pessoas com mais de 18 anos, maiores de 18 anos. Eu quero saber as que são filiadas, ou seja, eu tenho que calcular 31% dessa quantidade. Então, é isso que eu vou fazer. 31% de 96.754.587. 31% é a mesma coisa que 0,31. Fazendo a multiplicação, não vai dar exato, vai dar um número com vírgula, mas como são pessoas, a gente faz uma aproximação. Então, dá aproximadamente 29.993.922 pessoas. Então, sempre que você precisar calcular uma porcentagem, transforma em decimal e faz aqui a multiplicação. Outro exemplo. O gráfico abaixo mostra a área de vegetação nativa autorizada para supressão, ou seja, autorizada para o desmatamento, no estado de São Paulo, ano após ano, entre 96 e 2009. Nota-se que 2009 foi o ano com a menor área autorizada para supressão de toda a série histórica. Então, aqui nós temos um gráfico de colunas, né? Ele já está comentando aqui, que mostra que a cada ano a quantidade, né? Ó, a área de vegetação nativa autorizada para supressão no estado de São Paulo. Então, aqui é o nosso título, então aqui eu tenho a área em cada ano. Pergunta, sabendo que a escala de área, então veja, aqui ele não falou nada, a escala, ele só colocou aqui área. Sabendo que a escala da área está em hectares, quantos metros quadrados foram autorizados para supressão em 2003? Então, quando eu olho no meu gráfico, 2003 foi autorizado 5.100, como ele fala aqui, que a escala está em hectares, então 5.100 hectares de área. O que eu vou ter que lembrar? Que 1 hectare, 1 HA, equivale a 10.000 metros quadrados, pois ele quer a resposta em metros quadrados. E aí é só eu fazer a multiplicação. 5.100 vezes 10.000 dá o equivalente a 51 milhões. A única coisa a mais desse tipo de questão é que você vai ter que lembrar dessa conversão e, normalmente, quando são às vezes questões de alternativa, não tem esta alternativa. Muitas vezes aparece na forma de notação científica. Então, isso daqui ficaria 5,1 vezes 10 elevado a 7. Seria uma outra maneira de representar essa área aqui em metros quadrados. E um último exemplo, usando aqui um gráfico de linhas. No gráfico estão representados os gols marcados e os gols sofridos por uma equipe de futebol nas 10 primeiras partidas de um determinado campeonato. Então aqui eu tenho, ó, pela linha azul com o quadradinho, são os gols marcados em cada partida. E em laranja com a bolinha são os gols sofridos. Então, aqui eu tenho, né, aqui é o número de gols e a data aqui, a data da partida. Então, 28/1, 4/2, 11/2 e assim por diante. Considerando que, nesse campeonato, as equipes ganham 3 pontos para cada vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota, a equipe em questão, ao final da 10ª partida, terá acumulado um número total de pontos igual a... Então, eu vou olhar aqui, ó. Primeira partida, do dia 28/1.
a equipe fez 2 e não sofreu nenhum. Portanto, ela teve uma vitória. Na segunda partida, sofreu 4 e fez 1. Então, ela perdeu. Na terceira partida, fez 3, sofreu 3. Houve um empate. Na quarta partida, sofreu 5 gols e não fez nenhum. Perdeu. Na quinta partida, fez 2, sofreu 1. Então, ela ganhou. Na sexta partida, fez 3, sofreu 1. Também ela ganhou. Na sétima partida, foi 2-2. Fez 2, tomou 2. Empate. Na oitava partida, fez 1, não tomou nenhum. Então, ela venceu. Novamente empatou e novamente venceu. Portanto, ela teve 5 vitórias e 3 empates. Ela teve apenas 2 derrotas, que foi nessa partida do dia 18 e nessa partida do dia 4. Ela ganha 3 pontos por vitória e 1 ponto por empate. Então, 5 vezes 3 mais 3 vezes 1. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Portanto, alternativa C. Um bom estudo a todos.